Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje, Tecnologia da Construção, a gente vai falar rapidinho sobre levantamento de quantitativos, né? E aí, na aula de hoje, a gente vai falar sobre os tijolos cerâmicos, certo? Pessoal, essa aula é bem simples e bem rápida. É só mais para que vocês não saiam do curso, né? Sem saber fazer um levantamento de quantitativo simples. Então, o primeiro passo para a gente determinar a quantidade de tijolos que serão usados na edificação é a gente escolher a dimensão do tijolo, né? O tipo de tijolo que a gente vai usar. Se é de 6 furos, se é de 8 furos. Vocês devem ter visto lá na disciplina de Tecnologia da Construção 2 que existem várias famílias de blocos, né? E várias dimensões distintas. Então, o primeiro passo é escolher. Aí no slide vocês estão vendo que está selecionado o tijolo de 8 furos, certo? Que tem as dimensões, ele tem 9 de largura, 19 de altura e 19 centímetros de comprimento. Aí ele tá aqui, ó, nessa outra figura para que vocês vejam, certo? E aí, a rigor, o que a gente tem que saber, né? A gente tem que saber primeiro a metragem linear da edificação, ou seja, o perímetro, certo? Por que a gente precisa saber o perímetro, pessoal? Porque é através dele que a gente vai calcular as áreas, né? As áreas das paredes para poder estar calculando aí a quantidade de tijolos. Então, tá aí, eu vou fazer esse exemplo com vocês, certo? E aí vai ficar bem claro para vocês. Então, aí, especificamente, a gente tem as dimensões das esquadrias, né? Das portas e janelas que tem aí. E se vocês estiverem visualizando aí na figura, a gente também tem os pilares. Eu queria dizer a vocês o seguinte, pessoal. A rigor, o que a gente precisa ter do projeto para poder calcular a quantidade de tijolos? A gente precisa saber o pé direito, né, que é a altura do piso acabado até a face inferior da laje. A gente precisaria saber das dimensões das vigas, né? Também precisaria saber a dimensão da área do pilar, né, a área da seção transversal do pilar. A gente precisa estimar a espessura vertical da argamassa entre os blocos, né, de assentamento, a argamassa de assentamento, que aí no caso eu adotei 1 centímetro, e a espessura horizontal dessa argamassa entre os blocos eu adotei 2 centímetros, né? Por que seria necessário a gente saber aqui, ó, a altura da viga? Porque, pessoal, ó, até o pé direito, né, aí do pé direito a viga sempre desce um pouco, né? E essa parte que ela desce, ela não tem alvenaria. Então, assim, se a gente fosse bem rigoroso, a gente ia descontar isso aí. Também ia descontar a espessura do pilar, né? Se vocês virem aqui, ó, essa parte que tem os pilares, ela não tem alvenaria. Então, a rigor, a gente faria isso. Se você não fizer isso, vai alterar muito a quantidade de alvenaria? Não, né? Até porque da quantidade calculada, a gente sempre aumenta, né, em torno de 5 a 10%, porque esses tijolos eles se perdem, eles quebram, né, durante a utilização e vários outros fatores, certo? Então, a rigor, a gente precisaria saber disso. Qual é o passo a passo, né? Primeiro, a gente retira a dimensão dos pilares, das medidas lineares das paredes, né? Então, a gente desconta esses pilares. Aí tá esse segundo passo, de acordo com o pé esquerdo do projeto, encontrar o pé direito. Aí vai depender se em cima daquela parede passa viga ou não. E aí, como eu falei para vocês, a gente não vai considerar isso, porque é uma quantidade que pode até ser colocada com uma margem de segurança, certo? Então, a gente não vai considerar isso. Aí, calcular as áreas das esquadrias, tem que calcular porque elas são descontadas, onde tem esquadria não tem alvenaria, né? Depois que a gente calcula essa área, a gente calcula a área das paredes e aí calcula a área de alvenaria do projeto. Que como é que vai ser? A gente calcula a área das paredes através do perímetro que a gente calculou e desconta a área das esquadrias. E aí vai ser a área de fato que a gente vai utilizar para calcular a quantidade de blocos, certo? E aí como é que a gente encontra? A gente vai encontrar de acordo com essa expressão aí, certo? Onde esse AALV vai ser a área da alvenaria que a gente calculou, certo? EH vai ser a espessura horizontal da argamassa de assentamento. EV é a espessura vertical da área de assentamento, da argamassa de assentamento, perdão. B vai ser a largura da base do bloco escolhido. H, a altura do bloco escolhido. E N vai ser o número de blocos, certo? Aí, como eu falei para vocês,
Dadas as perdas e desperdícios dos blocos na construção civil, a gente sempre considera uma margem que pode variar de 5 a 10% a mais de blocos. Então, em cima da área do número calculado, a gente ainda faz esse acréscimo, certo? Então, era isso que eu queria dizer para vocês. Vamos lá para o exercício para a gente fixar esse conhecimento.